Canal 69 na área e aqui, galera. Eu costumo falar de futebol. Aqui é um canal de futebol, voltado para o futebol. Quando eu ligo essa câmera para falar com vocês, eu não tenho time, não tenho o clubismo, eu simplesmente analiso o futebol. E por que eu estou falando isso? Porque aconteceu uma situação comigo e eu gostaria de compartilhar com vocês. Embora o foco do vídeo seja futebol, eu acho que é muito importante a gente falar disso também, que é a tolerância e a maneira de como você torce, tá? É, eu tenho meu time, você, como todo mundo, né? Tem seu time, sua preferência. E por trás desse time que você não escolhe, você é escolhido por várias razões, né? Às vezes uma coisa de família, de pai passa de pai para filho. Às vezes um momento difícil e você encontrou no futebol, às vezes numa determinada partida, um carinho e ali você passou a alimentar essa chama aí e se tornou um torcedor. É, meu time, no caso, eu veio de pai, né? Meu pai era torcia para esse time e assim foi passando. Só que ontem aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido comigo, uma situação que nunca tinha acontecido comigo, que eu estava saindo do trabalho e quando eu fui para pegar o ônibus, aí o rapaz falou, mano, você não vai entrar. E nessa hora você fica pensando, eu até olhei para frente do ônibus, vi o letreiro, falei, mano, é meu ônibus, eu vou entrar. Ele falou, mano, você não vai entrar. Eu assim, parei, fiquei olhando para a cara dele e pensei, falei, gente, qual é o sentido de você tentar oprimir uma pessoa simplesmente porque ela não torce para o mesmo time que o seu? E como ele sabia, porque eu estava com a camisa do meu time. E assim, não tive medo nenhum. Minha reação foi simplesmente: o que, esse cara tá fazendo? E aí beleza, parei, pensei e falei, mano, vai com Deus aí, Deus acompanha. Só falei isso. E falei pro motor, pode fechar, motor, obrigado. Aí o motorista fechou, ele embarcou, foi. Na verdade, ele já estava dentro do ônibus e eu fiquei. E por que eu tô trazendo isso? Porque o rapaz que estava sentado do meu lado esperando o ônibus também, né, o outro ônibus, ele falou assim, cara, eu queria ter essa paciência que você teve aí. Queria ter essa mansidão que você teve. Porque se fosse eu, não teria, não. Só que eu falei com ele, falei, mano, qual é a justificativa plausível que eu vou dar para entrar num ônibus, entrar numa confusão com uma pessoa que eu não conheço por causa de futebol? É paixão, futebol é paixão. Se o futebol se torna fanatismo, aí já você vai para um extremo que não é muito legal. E eu sim sou um cara muito tranquilo. Eu não entrei no ônibus, não foi por medo, mas sim porque eu tenho na minha cabeça que é injustificável você querer oprimir uma pessoa, às vezes até entrar numa discussão, numa briga, por causa de time de futebol. Tá? Eu tenho o meu time e as razões pelo que eu torço pro meu time são uma coisa pessoal que eu carrego, uma identidade minha. Então, outra pessoa não vai saber não vai sentir o que eu sinto, então não tem por que eu brigar com isso, entendeu? Como eu impor. E isso me incomodou bastante. Eu passei a noite pensando nisso. De todas as variáveis, o que poderia ter acontecido caso eu entrasse no ônibus, mas, ao mesmo tempo, me deu uma satisfação de ver o quão maduro eu me tornei, cara. E realmente ser pai muda muito. Você passa a ser uma pessoa muito mais cautelosa. E foi isso que eu falei pro rapaz. Eu falei, não, eu sou pai de uma filha linda, tenho esposa, sou filho, sou irmão. E o que eu já cansei de ver em briga de torcida, entre torcedores ali, acontecer o pior justamente às vezes por essa falta de entendimento de quando você vê uma situação que pode ser perigosa, pode se tornar perigosa, não só para você, mas também para os outros,
você evitar. E muitas vezes a gente paga para ver. Eu não sou o tipo de pessoa que paga para ver. Não nessa situação. E outra coisa, cara, futebol não pode se tornar isso, sabe? Eu não posso sair na rua com medo de usar a camisa do meu time, porque, infelizmente, tem outro torcedor, outra pessoa que se diz torcedor, que acha que tem o direito de proibir você de ir e vir por causa de torcida. Então, assim, esse canal, ele não é sobre o meu time, esse canal, ele não é sobre mim, não é sobre a minha pessoa, e sim sobre futebol em geral, futebol sem clubismo. Mas eu vi a necessidade de simplesmente beleza, revelar o meu time. Repito, isso aqui não é um canal do Cruzeiro, mas esse é o meu time. E nesse time eu carrego metade da minha história, tudo que eu já passei, às vezes que eu não estava bem, e foi aqui que eu encontrei um alento, talvez, aqui que eu encontrei uma saída, um amor, uma coisa que só se explica sendo torcedor. Então, assim, respeito demais o Atlético, respeito demais, porque sem Atlético não existiria o Cruzeiro. E vice-versa. Só que jamais eu vou entrar numa discussão por causa de time de futebol, porque isso aqui é um amor. Isso aqui é um amor que a gente tem. Beleza? Cara, esse vídeo que eu fiz foi mesmo só para desabafar sobre isso que aconteceu e deixar aqui um recado para todo mundo, seja você cruzeirense, atleticano, não seja louco a esse ponto de brigar por causa de time, ou às vezes de você não estar feliz porque o seu time perdeu, beleza, acontece, faz parte do jogo, tá? Futebol é isso, você não vai ganhar sempre, sempre vai ter um outro lado que também quer, tanto quanto você ganhar. E a minha parte é torcer. A única coisa que eu posso fazer como torcedor é torcer. Quando ganho eu fico feliz, quando perde eu fico triste, mas isso não pode virar justificativa para descontar a minha frustração em cima de outra pessoa que você não conhece. Porque às vezes você vai encontrar uma pessoa mais louca do que você. E é quando isso acontecer, cara, que infelizmente as merdas acontecem. O pior pode acontecer. Eu tenho consciência disso. Não sei se às vezes a pessoa estava nervosa porque o time perdeu, porque pagou o ingresso, foi lá assistir e o resultado não foi o que queria. Entendo, compreendo, mas isso não se justifica, tá? E tem uma frase que eu vi em um livro e gostei bastante, que é: muitos têm coragem para entrar numa confusão, mas poucos têm a sabedoria para evitar essa confusão. E é isso. Enquanto você puder evitar, evite, porque você tem muito a perder, tá? E dito isso, cara, daqui a pouco tem vídeo no canal sobre essa partida, sobre as outras partidas da Copa do Brasil também, da fase mata-mata da Copa do Brasil. E é isso, é só um desabafo mesmo. Se puderem ir, se inscreva no canal, dê uma moral. E mais uma vez, não estou aqui para desrespeitar time nenhum, não estou aqui para desrespeitar nenhuma instituição. Minha função aqui é falar sobre futebol. E eu decidi revelar o meu time justamente porque eu acho que o receio de falar para quem você torce tira um pouco da identidade de ser torcedor. Então, a partir de hoje, todo mundo vai saber nesse canal que eu sou torcedor do Cruzeiro Esporte Clube. E é isso, mas isso não vai afetar nas minhas análises, isso não vai afetar
no respeito que eu tenho pelas outras equipes, beleza? Então, se você puder se inscrever no canal, dê essa moral aí, beleza? No mais é isso. Papai Deus abençoe vocês. Fui.